Oi, gente! Então, bem-vindos a mais uma aula. E essa aula vai ser uma aula de revisão aí de conteúdo. Então, eu quero falar mais sobre a estrutura de um texto para a gente revisar um assunto que vocês já viram, funções da linguagem. Então, a gente precisa começar a prestar atenção em cada elemento que constitui a linguagem. Os elementos principais são 6, ok? E a gente vai revisar esses 6 elementos hoje. Então, quais são os elementos? O principal elemento da linguagem é a mensagem, o que vai ser transmitido. Aí tem o emissor, que é o que transmite essa mensagem, o receptor, que é o que recebe essa mensagem, o canal por onde essa mensagem é passada, o contexto, que é a situação, contexto ou referente, né, que é a situação onde essa mensagem está sendo passada, o código, que é o conjunto de regras que é utilizado para passar essa mensagem, e o canal, que é por onde essa mensagem está sendo passada. Então, esse vídeo é uma mensagem, certo? Então, eu sou a emissora da mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é as funções da linguagem. Quem está recebendo essa aula? Os alunos. Então, eles são os receptores. Vocês são os receptores. Qual é o canal que eu estou utilizando para passar essa mensagem? Aqui são 2. A minha voz. Então, vocês estão ouvindo essa mensagem pelo meu canal, né? Pela minha voz. E outro canal é o YouTube. Um vídeo pelo YouTube, já que é por aí que vocês vão ver. Então, se a gente estivesse só na sala de aula, ao vivo, todo mundo ali aglomerado, seria o quê? Apenas a minha voz. Eu estaria utilizando apenas a minha voz para passar essa mensagem para vocês. Como a gente tá aula online, à distância, então eu estou usando a minha voz como canal e também estou usando um vídeo, ok? Para passar essa mensagem para vocês. O contexto seria contexto em sala de aula, já que eu tô passando essa mensagem, porque essa mensagem é uma aula de gramática, de interpretação de texto, e vocês precisam disso no sistema escolar nesse exato momento. Então, o contexto seria contexto de sala de aula. E aí, por último, a gente vê qual que é o código que eu estou utilizando, né? Qual é o código para passar essa mensagem? Aqui seria a língua portuguesa. Porque, se vocês não forem falantes de língua portuguesa, vocês já não vão entender nada do que eu estou falando. Aí, mudando a situação, ou mudando a mensagem, vai mudar também quem é o emissor, quem é o receptor, o canal, o referente. E daí, o que acontece na hora que a gente está fazendo análise, né, de um texto? Esse texto pode ser tanto escrito, pode ser falado, pode ser visto, pode ser ouvido. Vai depender de como esse texto está chegando para vocês. Então, uma música, quem está emitindo a música? A gente está ouvindo Sandy, então a gente pode falar que quem está emitindo a música é a Sandy, então ela é a emissora. Quem é a receptora é quem está ouvindo a música, então a gente, se a gente estiver ouvindo uma música dela. Qual é o canal que ela está utilizando? Ela está utilizando a voz, ela está utilizando instrumentos musicais. Se ela fizer voz e violão, é o violão e a voz dela. Se ela estiver fazendo uma música no piano, é o piano com a voz dela. Qual que é o contexto, né? O contexto vai ser dependendo onde você tá. Se você estiver num show dela, vai ser o contexto de show, de teatro. Se você estiver em casa, vai ser o contexto de ouvir música em casa. O contexto muda bastante. O código, então é um código musical. Então, porque você precisa entender o que é uma música, que é a Constituição normalmente, né? A mais utilizada hoje em dia é das notas musicais com a voz, no caso, se a gente estiver ouvindo uma música cantada e não só instrumental. E a mensagem seria, depende, né, no caso, do que a Sandy tá cantando. Então, se ela estiver cantando a música da Maria Chiquinha, é uma piada. A mensagem é: Maria Chiquinha, o que você foi fazer no mato? Maria Chiquinha. Então, a mensagem vai ser o contexto da música toda. O que ela quer passar. Então, se você pegar a música tempo dela, vai ser a mensagem de esperança. Depende do que você entendeu quando ouviu a música dela. Se você estiver lendo um livro, o emissor é quem escreveu o livro, o receptor é quem está lendo o livro,
O código é a língua portuguesa escrita e não falada, né? Então, a gramática da língua portuguesa. O canal vai ser o próprio livro, né? Porque se você não tiver o livro da história, não tem como você ter acesso à história. Então, o livro seria o canal. E a mensagem vai ser, depende, né? Se o livro for de terror, vai ser mensagem de mistério. Se o livro for de amor, a mensagem vai ser o romance. Vai depender do próprio livro, da própria história. A mensagem, como eu disse, ela pode ser musical, ela pode ser falada, ela pode ser lida e também pode ser um sinal. Então, quando estamos em sala de aula e vocês estão falando muito, eu tô tentando lá me esgoelar e ninguém tá me ouvindo, eu falo shh. Então, esse sinal é uma mensagem. Então, a mensagem aqui é shh, silêncio. Essa é a minha mensagem. Quem é o emissor sou eu, o receptor são vocês. O canal que eu tô usando, meu dedinho. Então, se eu fizer só assim, sem barulho nenhum, vocês já sabem que esse sinal é silêncio. Se eu fizer assim, vocês já sabem que esse sinal é loucura. Se eu fizer assim, diminui o volume. Então, pensem nessa situação, né? Cada coisa vai alterar um pouquinho dependendo do canal e da mensagem que está sendo passada. Então, por que essa aula, gente? Para vocês prestarem atenção na hora que estão lendo um texto e sempre pensarem quem escreveu, para quem escreveu. Porque às vezes vocês estão lendo um texto que não foi escrito necessariamente para vocês. Se a gente está falando um texto sobre dificuldades que as mães modernas têm. Esse texto não foi escrito para ser lido por alunos do ensino fundamental, certo? Provavelmente foi escrito para chamar a atenção de futuras mamães, pessoas grávidas ou de pessoas que já são mães. Então, sempre ter essa análise do texto, né? Para quem foi escrito, quando foi escrito, como foi escrito, utilizando qual língua, qual sinal, qual mensagem. E prestar atenção nessas informações que são muito importantes. Então, eu fiz esse vídeo rapidinho só para revisar esse assunto, porque eu achei que era necessário. E lembrem de, sempre que vocês estiverem lendo um texto, de ler esse texto pelo menos 2 vezes, tá? Para essas informações ficarem cada vez mais claro. E ler o texto em voz alta também facilita muito, tá bom? Então, até mais, até a próxima, né? E tchau!